Porra, legal, cara. Legal. Ok? Ótimo. É. Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Demanda por milho deverá crescer em 2019 aqui no Brasil. A expectativa é de aumento da produção do grão em até 12% na comparação com a safra passada. As exportações de carne bovina registram alta. Qual o melhor capim para a sua propriedade? Secretário de Agricultura dos Estados Unidos não atendeu ao telefonema do ministro da Agricultura aqui do Brasil para acertar em detalhes da exportação de carne bovina. E vamos falar também sobre o mercado de grãos. O programa Agronegócio está começando. Bons negócios são esperados para o milho, tanto na demanda interna quanto na externa. Agora, a expectativa é de aumento de produção de milho aqui no Brasil, na casa de 11 a 12,6%, na mesma comparação com a safra passada, segundo dados da Conab. No entanto, do lado da demanda interna, a Conab estima um incremento de aproximadamente 4 a 5% em 2019. Frente a 2018, com o consumo doméstico saindo de quase 59,8 milhões de toneladas este ano para 62,5 milhões de toneladas no ano que vem. Para as exportações, a previsão é de um forte aumento de quase 35% na comparação anual. O Brasil deverá embarcar 31 milhões de toneladas em 2018-2019, frente às 23 milhões de toneladas exportadas em 2017-2018. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, até a última semana de novembro, o Brasil exportou 108 mil toneladas de carne bovina in natura. O volume diário embarcado foi de 7.200 toneladas, uma alta de 24,6% na comparação anual e de 16,4% frente à média de outubro de 2018. Se este ritmo de embarque continuar, o Brasil poderá exportar 143.800 toneladas de carne bovina in natura no acumulado de novembro. O dólar valorizado ante o real tem colaborado com este cenário, apesar do mercado externo absorver historicamente cerca de 20% da produção de carne bovina. Esta ainda é uma importante via de escoamento e o aumento da exportação do produto pode colaborar com maior precificação da carne no mercado interno. De acordo com a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, foi detectado agora, recentemente, a ocorrência da praga cigatoca negra em áreas não comerciais de banana nos municípios de Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás e Doverlândia, todos localizados no extremo oeste goiano. A agência afirma que existem indícios que a praga chegou ao estado em decorrência da aquisição de mudas de banana fora do estado de Goiás, sem atestado de sanidade vegetal, em especial por produtores de municípios situados na divisa com outros estados, onde está presente a cigatoca negra. Desde 2006, graças ao trabalho fitossanitário desenvolvido pela Agrodefesa, Goiás é reconhecido pelo Ministério da Agricultura pelo status de área livre de cigatoca negra. Em decorrência das medidas emergenciais adotadas pelos fiscais estaduais agropecuários, após a constatação de casos de cigatoca, o Ministério da Agricultura reafirmou a posição de Goiás com status sanitário de área livre da doença, com exceção dos 4 municípios onde foram detectados os focos e outros 17 municípios localizados até um raio de 70 quilômetros das áreas afetadas.
E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 34 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 36 a máxima e 26 a mínima. Ceres, 33 a máxima e 20 a mínima. Lusiânia, 31 a máxima e 21 a mínima. Jussara, 34 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 22 a mínima. Quirinópolis, 32 a máxima e 23 a mínima, Jataí 33 a máxima e 22 a mínima e Ipameri 31 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver qual é o melhor capim para a sua propriedade. Vai ver também que o secretário de Agricultura dos Estados Unidos não quis atender ao telefonema do ministro da Agricultura brasileiro para acertar em detalhes da exportação de carne bovina. E nós vamos falar também sobre os mercados de grãos. Nós voltamos já. Eu conversei com um especialista em sementes de capim sobre implantação de pastagens e fiz uma pergunta: qual a melhor variedade para o gado de corte? Veja o que ele respondeu. Nós temos que partir do princípio que nós temos que fazer uma avaliação na propriedade e normalmente a gente considera que nós temos que aproveitar aquela pastagem que nós já temos na propriedade e melhorar ela. Isso a gente tem condição de fazer. Então, ao invés de você tomar uma atitude de substituir a pastagem que você tem na propriedade, você pode explorar aquela que você já tem. Aí sim, depois de um certo tempo, você pode entrar com forrageiras diferentes do que você já tem na propriedade. Porque o que a gente ouve é muito corriqueiro isso aí, pecuaristas dizerem assim: não, eu vou trocar, eu vou tirar o meu braquiarão, vou colocar o Tanzânia, o MG não sei das quantas, o Piatã. Poxa, se ele não sabe manejar o que ele tem de bom na propriedade, será que vai ser possível manejar uma gramínea, uma variedade diferente, que é muito mais, vamos dizer assim, que necessita de um cuidado maior do que o braquiarão? O que eu tenho a falar do braquiarão é que você tem que explorar ao máximo o do braquiarão, porque é uma excelente forrageira e você tem que procurar, no futuro, você tem que procurar forrageiras que sejam complementares ao braquiarão. Porque o braquiarão, ele rebrota muito lentamente no início das águas, ele é excelente nas águas, mas ele também é excelente na seca. Então você tem que introduzir forrageiras quando for necessário para complementar o braquiarão. Mas, por favor, explore o máximo aquilo que você tem na propriedade. Porque tem um detalhe importante também, né? Essas variedades novas que estão aí no mercado, você não pode estar colocando aleatoriamente do jeito que o vizinho colocou, o outro colocou. Quer dizer, tem variedades às vezes até específica para cada categoria animal. É mais ou menos por aí? Exatamente, e tem que tomar muito cuidado com essa atitude, porque se de repente, eu vou dar um exemplo muito drástico, que é o seguinte: você vai pegar essas variedades novas, tirar todo o braquiarão da sua fazenda e vai colocar variedade nova. Você vai perceber que ao longo do tempo você vai ter que voltar com o braquiarão. E é justamente aí onde eu quero chegar. Isso significa dizer o que você acabou de falar agora, que
Todas as variedades de capim são excelentes, mas cada caso é um caso, cada propriedade é uma propriedade. E como o braquiarão hoje é a maior gramínea existente na maioria das propriedades rurais, principalmente do Centro-Oeste, eu acho necessário, ou eu acho importante que o pecuarista maneje bem esse capim e recupere esse capim. É por aí. É exatamente isso. Agora, para que você possa aumentar a quantidade de produção de arroba por hectare ano, você tem uma quantidade que é possível produzir com braquiarão. Ou seja, nós não podemos abandonar o braquiarão porque ser uma forrageira muito importante para a seca. Então, o que nós temos que fazer é colocar na fazenda forrageiras que sejam complementares ao braquiarão, que rebrote rápido no início das águas. E vocês poderiam me perguntar, mas quanto? A fórmula é o seguinte: depois de tanto pesquisar e olhar nas propriedades aqueles que tiveram mais sucesso, a proporção fica em 60% de braquiarão e 40% das outras variedades, ou 65-35 de acordo com a categoria animal que está sendo utilizada na propriedade. Bom, fazendo um resumo, passando a régua em cima dessa nossa conversa, significa dizer o seguinte: o problema não é o capim, não é o boi, não é a fazenda, o problema é o pecuarista. Perfeitamente. Tem todas as ferramentas hoje no mercado para que você tenha sucesso na sua atividade e simplesmente fazendo o primeiro degrau, sair da produção de 5, 6 arrobas por hectare ano para 10 no primeiro degrau, e de acordo com a sua capacidade de absorver a tecnologia e implementar a tecnologia como gestão, você pode ir mais 12, 15, e isso hoje a tecnologia te dá com muita tranquilidade. E eu observo também um fato interessante. É muito comum o pecuarista falar assim: não, eu vou jogar um calcário lá, 3 toneladas, 4 toneladas de calcário na minha fazenda e está resolvido o problema. É um outro erro, é jogar dinheiro fora, é rasgar dinheiro, né? Perfeitamente. Primeira coisa que nós temos que fazer é básico: análise de solo. 3 toneladas, 2 toneladas é o que a gente escuta mesmo, ser receita de bolo. Não serve para as propriedades, uma pode servir, outra não. Às vezes você pode estar jogando de mais, outra propriedade você está jogando de menos. E tem que fazer um tratamento na propriedade e encarar como calcário, gesso, fósforo, potássio, enfim. Você trata a forrageira como cultura e não como pasto. E depois do intervalo, você vai ver que o secretário de Agricultura dos Estados Unidos não atendeu ao telefonema do ministro Blairo Maggi para acertar em detalhes da exportação de carne bovina. E nós vamos falar também sobre o mercado de grãos. É um minuto só. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui do Brasil, Blairo Maggi, não foi atendido ao telefone pelo secretário de Agricultura dos Estados Unidos, o Sonny Perdue. Isso por tratar da volta das exportações de carne bovina brasileira para os Estados Unidos. Segundo o próprio jornal Valor Econômico, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, alegou que o secretário americano estava ausente e sugeriu que Blairo
conversasse por telefone com um subordinado americano. O ministro brasileiro teria se negado e disse que a avaliação é que apenas uma conversa entre congêneres, como é o caso de Blairo, daqui do Brasil, e o americano, poderia destravar a abertura do mercado fechado desde junho de 2017. E a mesma fonte do jornal Valor Econômico disse que a versão nos Estados Unidos para o desencontro entre os ministros é que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ainda não terminou de avaliar os documentos enviados pelo Ministério da Agricultura brasileiro. E essa avaliação ela é essencial para a decisão dos americanos. No entanto, técnicos do Ministério da Agricultura avaliam que a questão deixou de ser técnica e agora passa a ser política. Eu vou conversar agora com Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é analista de mercado da ARC Mercosul. Cristiano, bom dia. Muito bom dia, Antônio. Tudo bom? Tudo ótimo, prazer voltar aqui. É um prazer nosso. Bom, e nós vamos falar, como sempre, sobre mercado. Mercado do quê? De soja e de milho. Cristiano, como é que anda a situação, vamos dizer, da soja, que é o carro-chefe brasileiro? E parece que ninguém pode reclamar desse 2018, né? Foi um ano muito bom. Exatamente. Começando aí pelo lado da produção, né? Tivemos uma safra 17/18 muito satisfatória, batemos o recorde de produtividade aqui no Brasil. A grande maioria dos estados brasileiros tiveram recordes de produtividade, inclusive aqui em Goiás. É verdade. A produção foi boa e combinou-se também com um mercado interessante, já que durante a colheita tivemos problemas na Argentina, os preços aqui no Brasil subiram, o que é raro para esse período de colheita. Depois tivemos alguns problemas, perdemos algumas oportunidades, principalmente em função do tabelamento de fretes, que nos deixou fora de mercado quando o dólar estava bastante alto, gerando oportunidades aqui. E desde maio, mais ou menos, a grande concentração do mercado está se dando em relação à guerra comercial. Iniciamos uma nova safra esse ano, recorde de ritmo de plantio, plantamos cedo, até o momento a safra se mostra bastante positiva, chuvas até acima do normal aqui para o centro-norte do país, o que coloca um certo alerta em relação à falta de luminosidade, problemas com um possível aparecimento mais precoce de doenças, porém a safra ainda é muito boa. No sul, a condição climática mostra um tempo um pouco mais seco nesses últimos dias, mas também um desenvolvimento interessante da safra. Provavelmente teremos um novo recorde de produção. E o milho também está bom, né? O milho verão também, um pequeno crescimento de área, uma recuperação de área no milho verão. Tinha alguns anos já que o milho verão vinha perdendo área, né? Esse ano uma recuperação. O mercado não está de todo ruim, a gente, como até você colocou anteriormente, a gente vai ter uma melhoria aí no consumo interno, exportações devem ser recuperadas também em 2019. Então é um mercado que ainda está aberto aí às oportunidades. Os produtores pouco vendidos, principalmente na soja esse ano, a gente vê a média de vendas dos produtores um pouco menores esse ano. O pessoal da soja não pode reclamar sob hipótese alguma, e o pessoal do milho também. Eu conversava com o Cristiano aqui nos bastidores, o preço do milho safrinha, né? No mercado futuro está na casa de R$23, isso é muito bom, né? Exatamente, ainda temos ofertas nesses níveis de R$23, então é realmente um preço interessante se pensarmos que a média lá para o período de safrinha muitas vezes cai abaixo de 20. É verdade. Então é bom o produtor se proteger dos riscos, né? Cristiano, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre uma empresa que está aqui em Goiás, a ARC Mercosul. Fantástico essa ideia de trazer essa empresa aqui para ajudar o produtor. Um minutinho só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é analista de mercado da ARC Mercosul. É uma empresa, vamos dizer assim, que trabalha do lado da inteligência de mercado. É um nome que parece assim meio complicado, mas é uma empresa que ajuda muito a você
principalmente que é agricultor, trabalha com grãos, ajuda você a dirigir os seus negócios. É isso mesmo? Exatamente. A RC é uma empresa de inteligência de mercado. Ela é uma filial brasileira. Estamos aqui há menos de um ano aqui no Brasil e Goiás foi escolhido como a sede aqui no Brasil. Mas a empresa tem sua sede em Chicago. Pela proximidade, é famosa, né? Exatamente, tem clientes em mais aí de 80 países, são um grande número de clientes que envolvem compradores, produtores, fundos de investimento. Estamos lá em Chicago, obviamente, pelo fato da Bolsa estar lá e realmente ditar o mercado, principalmente da soja. Também temos um escritório em Genebra, muito focado no mercado de trigo e no mercado financeiro. E realmente, como você falou, a nossa missão é ajudar vendedores e compradores a montar a estratégia de comercialização. Como a gente sempre conversa aqui no programa, um mercado extremamente dinâmico, que traz oportunidades, ao mesmo tempo que traz muitos riscos. Então é muito importante o produtor se proteger desses riscos e esse é um dos papéis fundamentais da RC. Falando em português, significa dizer o seguinte: a empresa ARC, ela nada menos faz do que ajudar você a comercializar. Ela não é uma corretora. Exato. Ela não é uma corretora. Ela te dá caminhos, ela te mostra caminhos do que, como você deve entrar para você comercializar sua soja, seu milho, pode ser agora, pode ser depois, enfim. Ela mostra para você as condições de mercado para você poder trabalhar com segurança. Exatamente, é uma consultoria de mercado que está do lado do produtor, principalmente, ajudando a definir o time de comercialização, o tempo melhor da comercialização, ajudar o produtor a se proteger das possíveis mudanças no futuro, definir uma estratégia de venda mais antecipada ou esperar para uma venda mais lá na frente, com o produto na mão, montar as estratégias dentro do mercado futuro, dentro do mercado de opções. Então, realmente, trazer ferramentas para o produtor obter melhores margens de lucro e se proteger de solavancos aí nos preços dos grãos, né? De maneira geral, quando a gente parte para o lado dos grãos, a gente observa da seguinte maneira: tem o plantador de soja, o sujeito que planta lá o milho e tal, chega na época da colheita, ele colhe aquilo tudo, aí ele fala assim: não, eu vou armazenar, vou esperar o mercado para ver se melhora de preço. E às vezes a coisa não acontece dessa forma. O que a ARC faz? Ela trabalha durante o ano todo com o mercado nacional e internacional, observando todos os altos e baixos. E em determinados momentos, vamos dizer assim, ela pode te ligar e falar assim: olha, está na hora de você vender sua soja. Exatamente. Hoje a gente tem produtores que sabem trabalhar o mercado, ao mesmo tempo que a gente tem produtores. Mas não são que têm... todos, não. É muito pouca gente. Tem produtores que também têm dificuldade de gestão. A gente sabe que o mercado de soja é bastante financiarizado, o produtor tem que pensar nessa comercialização ao longo de todo o ano. Antes mesmo de plantar, a gente sabe que o produtor já chega bastante vendido. Então, ajudar o produtor a montar essa estratégia, ajudar o comprador a montar essa estratégia é a função principal da RC Mercosul. Ô Cristiano, se alguém quiser mais informações, mais detalhes, tem algum telefone que a pessoa pode procurar para... Sim, eu acho o melhor é procurar o nosso site, www.arcmercosul.com. Lá tem todos os nossos contatos, os produtores, e quem estiver interessado pode acessar nosso aplicativo, onde a gente já distribui bastante informação sobre mercado e clima de forma aberta. Quer dizer, então bem pode entrar e ligar para o telefone 992828183. E pedir algumas informações sobre o mercado, enfim, como é que se trabalha com a ARC. Exatamente. Pô, interessante, muito bom, mais uma ferramenta à disposição aí do produtor para não perder negócio. Às vezes R$1 a mais ou a menos faz muita diferença, né? Muita diferença, exatamente. Cristiano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e espero mais vezes aqui, ok? Eu que agradeço e com certeza estarei de volta assim que convidar-me. Obrigado. E nós chegamos ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.